Esse Chris Pavlovs, não sei nem se é o nome desse cara. Ele é o CEO do Rumble. Ele postou a mensagem. À esquerda está o tweet em inglês. À direita está traduzido, mas não dá para traduzir o texto dele, né? Mas com o que foi postado dá para saber. O Chris fala não ser intimidado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble. Minha declaração sobre desligar o Brasil. Aí ele colocou lá, né? Estamos desapontados com a decisão da corte, pô, o pessoal aí perdeu a possibilidade de ver uma gama de conteúdos no Rumble. Essa ação não vai ter efeitos materiais no nosso negócio, mas nós esperamos que a corte brasileira reconsidere suas decisões. Assim a gente pode restaurar os serviços. Aí o Verdivaldo compartilhou, né? O Glenn Greenwald diz: o Brasil e sua Corte Suprema estão tão preocupados em censurar o discurso político, ordenam constantemente às plataformas que proíbam vozes dissidentes, que o Rumble optou por fechar o Brasil, como fez com a França, em vez de cumprir as ordens. Aí essa aqui é a imagem, né, o aviso lá no site. Avisa aos usuários no Brasil, devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores de nossa plataforma, o Rumble está atualmente indisponível no Brasil. Estamos a desafiar estas exigências do governo e esperamos restaurar o acesso em breve. E por que eu quis trazer esse tema? Não só, olha, aconteceu isso. O que a gente pode extrair desse caso? O que a gente pode se aprofundar e refletir? Peguei uma postagem de uma pessoa que eu sei que, se descobrirem quem é, não vai ficar chateado comigo. Eu acho que é uma pessoa que de boa, não é um perfil grande. É um cara que só tá no Twitter só. Então, acho que a pessoa vai ficar meio chateada. Só vou pegar aqui como exemplo. Mas tirei o nome porque eu só quero usar o exemplo. Depois que teve essa decisão do Rumble, tiveram uma quantidade considerável de pessoas, inclusive pessoas com grande engajamento, que acharam que foi isso aí. É isso aí. É isso aí que tem que ser feito. E ainda teve gente que chegou a cobrar, começar a pedir que outras redes façam o mesmo. Porque assim o mundo vai saber o que está acontecendo no Brasil. Beleza. Esse cara, ele compartilha falando: a Rumble acaba de desligar por iniciativa própria o acesso daquela plataforma no Brasil em nome de compromisso com a internet aberta e livre, em respeito à ordem judicial. Aí no final bate palma, achando isso aí, para mostrar realmente que estamos do lado da liberdade, etc. Aí sobre isso, né, sabe, quando eu escrevo alguma coisa, eu vou falar sem mostrar nada, mas só para direcionar o que eu tenho para falar. A expectativa. O mundo verá o que está acontecendo no Brasil. Outras redes deveriam fazer o mesmo, porque aí vai ver a pressão. Aí eles não vão aguentar. Essa é a expectativa de uma parte da direita. A minha visão da realidade, eu não sou o dono da razão, posso estar errado, mas a minha visão é uma rede a menos. Uma rede a menos. Desligou. Desligou. Uma rede a menos. É a realidade. Eu vou pro último. Eu até poderia, nem coloquei aqui, mas por exemplo, o pessoal fala: o mundo inteiro vai ver. Oi, gente. O mundo inteiro tá vendo o que acontece em Cuba desde quando? Desde quando o mundo tá vendo o que acontece em Cuba? Desde a década de 60? 1960? É 60 cravado? É 59, né? Acho que é a Revolução Cubana. Acho que é 1959. Não sou cubano, mas eu sei que é mais ou menos esse período. O mundo tá vendo, né? E aí? O mundo tá vendo o que tá acontecendo na Venezuela? Tá, né? O mundo tá vendo o que tá acontecendo na Nicarágua? Tá também, né? O mundo tá vendo o que acontece na Coreia do Norte? Tá também, né? E aí? E aí? Eu acho que é o seguinte, acho que a direita ela tem que começar a pensar, tá? O mundo viu. E agora? Não vai ter uma pressão. De quem? Sobre quem? O que vai ser feito? A ONU vai emitir uma carta repudiando, como a ONU já fez com esses países? E aí? Vai acontecer o que depois disso? Outras redes deviam fazer o mesmo. Ô, pessoal, eu não sei se vocês sabem. Por exemplo, na França não tem mais. E tá de boa. Eu não sei se vocês sabem, mas na Rússia, naquele país vermelho, né? Os comunas. Não sei se vocês sabem, mas lá não tem Google. Não tem. Eles têm redes próprias. Vocês acham que, em primeiro lugar, vocês acham que existe alguma chance de todas as redes no Brasil elas saírem? Vocês acham que a Google ela tem alguma ideia, alguma pretensão de sair no Brasil? Ou de se adequar
para continuar tendo um mercado brasileiro com mais de 200 milhões de habitantes. Ela vai deixar de vender. Uma das maiores populações do planeta, ganha muito dinheiro. E se sair, gente, um governo ditatorial... Olha, se as pessoas estão falando que estamos enfrentando um governo ditatorial vai criar sua própria rede, como é lá no País Vermelho. E o governo centraliza tudo. Então, assim, pensa bem no que a direita e algumas pessoas estão propondo e olha isso em termos que o mundo, assim, a gente existe, nós temos exemplos concretos de quando isso aconteceu no mundo, o que foi que aconteceu. Quando isso aconteceu no mundo, não teve uma reviravolta e a volta da liberdade. Pelo contrário, saem as empresas e o governo vem com a mão ainda mais pesada, porque agora é tudo o governo. Então, é aquela história. A história se repete. Olha o que aconteceu no mundo. No Brasil, se seguir por essa linha, vai se repetir o que aconteceu. Não vai melhorar, vai piorar. E por isso que eu coloquei nenhuma autocrítica. Porque tá tudo isso acontecendo e ninguém tá se perguntando, cara, mas e aí? E até para falar sobre isso, nenhuma autocrítica, eu quero voltar nesse organograma que eu já mostrei algumas vezes. Eu fiz isso daqui ano passado. Até para falar das confusões do Oswaldo Eustáquio, que aprontou de um jeito, mas nossa senhora, e que várias pessoas ficavam assim, sem entender, e continuavam batendo palma pro cara, o cara assim, sabe, criando confusão, mas desde 2020. É sempre um processo. Gente, ó, analisando de forma bem calma, sabe, sem deixar a emoção falar mais alto. Eu vou só olhar alguns casos de 2020, 2021, de pessoas que eu sei que a direita realmente não gosta, que é pra ninguém ficar chateado. Quando teve lá, lembra da Sarah Winter, né? A Sarah Winter, ela, assim, a justiça emitiu uma ordem judicial e depois a Sarah Winter, lá com a turma do 300, fez aquele negócio com fogo, depois fogo de artifício, etc, tudo mais, ou primeiro a Sarah Winter, fogo, etc, fogo de artifício, gritaria, e aí veio a ordem judicial. E sempre que a turma vem, mas vem, assim, a retaliação do sistema é implacável, daquele jeito que vocês conhecem. Quando, depois lá, né, veio Roberto Jefferson, dia 7 de setembro, que ia fazer, que ia acontecer, foi até 2021, que ia fazer, que ia acontecer, etc, tudo mais, papapá, pipipi. A ordem judicial, ela veio primeiro, o Roberto Jefferson começa a gritar, etc, e vem depois. Eu tô querendo falar, nesse exemplo tem muitos outros. O próprio Roberto Jefferson também. Ah, o judiciário está se agigantando e agora o judiciário vai decidir se o presidente da Câmara, o presidente do Senado pode tentar uma nova reeleição. Foi ali no final de 2020, com o Alcolumbre, com o Rodrigo Maia. Mas o STF ele começou a discutir isso do nada ou foi porque o PTB entrou com uma ADI para perguntar se era constitucional ou não? Então, o Roberto Jefferson, ele incentivou, ele questionou a corte. Óbvio que a corte vai debater. Você questionou? Foi você, cara. O Rodrigo Maia, nem o Alcolumbre, eles não fizeram nada. E foi gerado, sabe, uma grande confusão. E esse padrão, às vezes, ele se repete. E a retaliação é sempre implacável. E muitas vezes, você vê que ela gera debates jurídicos. Se olha, isso aqui tá de acordo, não tá de acordo? Será que a retaliação deveria ser tão intensa assim? Será que tá sendo justa, né? Juristas, às vezes, ficam com dúvidas. E vocês veem aqui que eu estou medindo palavras. E mesmo medindo palavras, eu acho que vocês conseguem entender o que eu tenho para falar. E eu volto mais uma vez, porque esse exemplo do Rumble é um exemplo. Lá atrás, quando veio, aí teve os canais. Aí todo mundo, Kim, você tem que criar um canal do Rumble, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. E na minha cabeça era tão óbvio que eu falava, olha só, pessoal, na minha cabeça, eu pensando comigo, se eu for banido do YouTube, eu vou ser banido de todas as redes. Então, não é ter uma rede a mais que vai me salvar. Eu tenho que dar um jeito de sobreviver.
Você já sabe, quando eu digo aquele país vermelho, você já sabe do que eu tô falando. Quando eu falo de ferramenta, eu tenho certeza que você já sabe do que eu tô falando. Eu tento ir e não deixo de comentar nada. Se tem alguém que comenta sobre o assunto, sou eu. O Atlas tem pra provar. Então, gente, de coração, a turma precisa respirar um pouco. Ah, não vou me dobrar. Ah, não vou fazer isso. Ah, todo mundo é livre pra fazer o que quiser. Mas, pra mim, o que eu vejo são derrotas. Eu não quero perder, eu quero vencer. Você vai se dobrar? Cara, eu me moldo. Mas não é se dobrar. Eu vou por aqui, vou por aquilo outro. Quantidade de assunto que a gente comenta aqui, me perdoa, não tem ninguém que comente na quantidade igual. Diariamente, quantidade de notícias. Olha aí. Às vezes umas 30, 40 notícias, né? Porque às vezes tem um slide tem 2, 3 páginas. Então pare e pense isso. E é sempre assim. Começa de uma forma legítima. Existe uma insatisfação legítima. Aí começa a tirar um hype em torno de algum assunto. Aí vem aquela coisa do like, surgem os heróis. Aí começa a propor algumas ações. Daqui a pouco aparece o Salvador, né? Que é o super-herói. Ação gatilho. Vem a retaliação do sistema. E a retaliação do sistema gera mais insatisfação. Se a turma diz que o Brasil é uma ditadura, não pode agir como se fosse a Disneylândia. E aí uma pessoa que era meio que o embaixador da Humble no Brasil era o Garoto Monark. O Garoto Monark. Eu pego o Monark, assim, por mais que tem gente que goste dele, você pode falar de algumas ideias dele que o pessoal não vai. Ah, você está dividindo a direita, né? O pessoal é mais de boa. E as ideias que o Monark às vezes prega, muita gente da direita às vezes acaba indo junto também. E você vê que sim, o pessoal concorda. Né? Não são monarquistas. São. Enfim, né? Não são as pessoas que gostam das monarquizetes, pronto. Não são só as monarquizetes. Tem muita gente na direita que às vezes pensa de forma similar. E a gente está chegando no final de 2023. Ano que vem, temos eleições. Eu acho que mais do que nunca é momento da direita ela refletir, cara, qual o caminho que a gente quer seguir, onde a gente quer chegar, o que a gente realmente vai fazer em termos práticos. Ah, falar o que é importante. Eu acho que mais do que ninguém, eu confio na informação, mas na informação para mostrar para as pessoas porque a direita é mais importante. E a cada 2 vezes, né, a cada 4 anos, de 2 em 2 anos, a gente tentar colocar mais pessoas na máquina, que a gente vem colocando. Eu mostrei, acho que tem 2 dias, a quantidade de pessoas eleitas, a quantidade de candidatos que existiam em 2014. Não foram nem os eleitos, de candidatos que existiam. Em 2018 tinha uma base de 40. Agora tá chegando em 100. Vem 2024, vem 2026. É um processo. E tá indo. Enquanto a gente não tiver maioria, a gente vai ficar perdendo várias vezes. E vez ou outra a gente vai ter uma vitória, como foi a emenda do Eduardo Bolsonaro lá na LDO. Uma baita vitória. Baita vitória, 305 votos, quase uma PEC. Que proíbe o Lula, né, de gastar com invasão de terra, isso, aquilo, outro. Aí vem aquela parte da direita que às vezes é meio sei lá, direita a pé na porta, vamos falar assim. Olha o que o Monark diz. Né? Porque se for pedir para os Estados Unidos soberania, eles nunca vão dar. Eles sempre foram dono de tudo. E o grupo empresarial que manda nos Estados Unidos, que é a BlackRock, State Street e Vanguard, já manda no Brasil e agora eles só vão implementar o sistema deles aqui. Tá. Entendeu? A Agenda 2030 que eles querem. Uhum. Eu acho que era isso. O presidente tinha que usar esse momento mundial, né, onde se surge uma força multipolar, onde se surge um outro bloco de poder, né, com a China e com a Rússia, usar esse momento para crescer o Brasil, destacar o Brasil no mundo, né? Eu acho que isso seria o ideal. O Lula até que tenta fazer isso, de certa forma. Ele não dá muita moral para o Zelensky, entendeu? Ele faz reaproximações e tá dando moral para a Rússia. A política externa do governo Lula não tem sido de todo ruim, não. Mas a política interna foi de entreguismo total, né? A política externa do governo Lula não tem sido tão ruim assim, não. E a gente chega no final do ano, dá para olhar, e eu não acho que a gente vai conseguir resolver um problema se a gente não entende esse problema. Acho que a gente não vai conseguir se a gente não conhece. E aí eu coloquei ali basicamente os 4 tópicos que Monark
propõe, né, no seu áudio. Ele mostra que ele está preocupado, né, em defender a soberania brasileira, logo no início do áudio, ele está preocupado com isso. Depois ele critica a BlackRock, critica a Agenda 2030, né, falando que esses grupos querem implementar. Depois ele defende, poxa, tinha que usar esse momento, né, atual, né, da questão da multipolaridade, tentar colocar o Brasil também como um desses players. A diferença de multipolaridade, assim, o contrário de multipolaridade seria unipolaridade, um único polo mandando em tudo, seria um governo global. Multipolaridade, em tese, seriam blocos, né, hegemônicos, conseguem também se impor, blocos soberanos. Então ele meio que defende. E no final ele termina com essa linda frase: a política externa do governo Lula não tem sido de todo ruim, não. Mas vamos por partes. Vamos olhar aquele início, né? Monark diz defender a soberania do Brasil, mas sempre olhando naquela linha de baixo, né? Mas a política externa do Lula não tem sido tão ruim assim, não. Tá certo. Agora, no mês de dezembro, tivemos a COP28. Na verdade, isso aqui o Lula falou no dia 30 de novembro, no último dia. Eu postei dia 2. O Lula, mais uma vez, esta daqui foi a 8ª vez, neste ano de 2023, a 8ª vez que o Lula repetiu esse discurso. Ele muda uma palavra e outra, mas o mesmo discurso. 8 vezes em 2023. Eu, sinceramente, acho que é preciso ter... Primeiro, é preciso que as lideranças políticas do mundo tome decisões mais corajosas e mais rápidas. Ou seja, nós precisamos ter uma governança global para ajudar a cuidar do planeta. Porque se você tomar uma decisão qualquer em benefício do mundo e ela tiver que ser votada internamente pelo seu Congresso Nacional, significa que ninguém vai cumprir. Eu, sinceramente, acho que é preciso... Se o Congresso tiver que aprovar, ninguém vai cumprir. Ou seja, vamos dissolver o Congresso. Uma ordem que vem de cima para baixo. Isso parece soberania nacional para vocês? Lula fala em governança mundial ligada à ONU para resolver questão climática e forçar países a cumprirem regras. Isso daqui foi em agosto. Lula falou isso 8 vezes ao longo do ano. A própria Globo, o próprio G1 tá ali, ó. O princípio da soberania impede. A soberania nacional impede que isso aconteça. Atualmente, nenhum Estado ou organização internacional pode obrigar uma nação a cumprir ordens do direito internacional ou de tratados. Qualquer tentativa nesse sentido é vista como violação da soberania nacional e pode levar a conflitos, inclusive, né? Conflitos grandes. No Atlas de agosto, na página 300, tem um capítulo só sobre isso. Lula contra a soberania nacional, que tem todas as falas, essa de agosto para trás, essa e mais 7. Fora, em 2022, na COP27 e na sabatina do Lula no Ilhan Vac e em 2021, tudo lá, todas as vezes que o Lula relativizou a soberania nacional. Mas vamos voltar aqui então, volta para aqui. Então, o primeiro passo. Monark diz defender a soberania nacional, enquanto diz que o político externo do Lula não tem sido tão ruim assim não. Você vê a incoerência? Você vê a incoerência? Então, assim, pra gente entender algumas coisas, a gente tem que ter informação precisa. O Monark, ele fala que, não, eu fui censurado porque eu falo verdades que incomodam. Que verdade, cara? Tu mente. Tu mente, irmão. Tu é mentiroso. Porque tu finge defender a soberania nacional, mas a tua política externa, a política externa do Lula, é exatamente que faz o contrário do que tu disse que quer. E eu acho que isso entra nessa questão do que eu tô falando, de você ver o que você fala. O Monark acha que coragem é xingar o Flávio Dino, enquanto mente sobre o que o Lula tá fazendo. Cara, você não tá sendo censurado pelas informações super importantes que você falando. É muito mais pela forma como você fala. A forma como você fala. Aí depois o Monark critica a BlackRock. O mesmo cara que diz que a política externa do Lula não tem sido todo ruim. Vamos falar sobre isso. Antes de falar sobre a BlackRock, não sei se vocês vão lembrar, é que eu não vou... Eu vou dar play no vídeo, para não me chamar de mentiroso. Mas vamos lá. A BlackRock é grande empresa, né? São esses grandes oligopólios que o Monark se mostra tão preocupado. Por quê? Porque, em tese, esses grupos, eles lutam contra a economia nacional. O pequeno, o médio empresário, eles desvirtuam a lógica econômica e sai quebrando toda a economia.
É por isso que o Monark meio que não gosta dessa galera, né? O mesmo Lula que tem a política que não tá de todo ruim. Vamos relembrar o que o Haddad falou lá no Fórum Econômico de janeiro? Enfim, eu acho que é uma agenda que, até como consumidores, nós temos condição de pressionar. No Brasil, em função do engajamento de algumas empresas com o governo extremista que foi derrotado, muita gente deixou de consumir os produtos dessas empresas no Brasil. Eu sou um que não consumo sem prestar atenção de quem que eu estou adquirindo o produto. Eu não compro nem um palito de fósforo de uma empresa que não tenha compromissos com essas questões. Então você vê, a BlackRock é a grande conhecida, na verdade, do seu CEO, o Larry Fink, pela sua carta de 2018, onde ele defende o ESG. A BlackRock é a grande patrocinadora da agenda ESG no planeta. E você vê que o Haddad, o ministro da Fazenda, o cara que devia cuidar da economia brasileira, ele vai para o Fórum Econômico falar que ele boicota empresas brasileiras que apoiaram o governo anterior. Então assim, o Monark ele não gosta da BlackRock porque ele defende a soberania nacional. Mas o Haddad, ele rifa a soberania nacional, porque o Haddad gosta da BlackRock. Gosta, a gente vai chegar lá. Então, você começa a ver as incoerências, né? Mas vamos continuar. Felipe Barro depois fala, né? Ele confessa apenas produtos das que compactuou com o PT, babá, e falava que ia fazer na época. Porque o Monark também, e isso é uma crítica que outras pessoas direitas fazem, que a oposição não faz nada. A oposição não faz nada! Na época, o Felipe Barros entrou com a representação na Comissão de Ética da Presidência, denúncia na PGR e convocação para explicações na Câmara dos Deputados sobre ataque aos produtos brasileiros. Não existe oposição no Brasil. Não tem muita gente que falou isso daí. Depois, inclusive, da aprovação do Zanin. Do Zanin também, né? Zanin e o Flávio Dino. Não padrão da direita. Tem oposição, gente. Mas sem maioria não vai. Precisa de grupo. E muito ajuda quem não atrapalha. Mas vamos continuar. Ainda em Davos, o Haddad se encontrou, como vocês podem ver ali, né, com o Ian Bremmer. Ele também conversou sobre o espaço da economia latino-americana no contexto geopolítico com Ian Bremmer da Eurásia, Lord Malloch Brown e Alexander Soros da Open Society. O filho do Soros e o presidente-geral da Open Society. Isso foi logo em janeiro. Olha a foto que bacana. Olha ali o Haddad com o filho do Soros. Em tese, é algo que o Monark não aprova. O presidente da BlackRock, Larry Fink, está doido para se encontrar com Lula. Ele fez chegar a equipe do mandatário, que gostaria de se encontrar com um petista na viagem que Lula vai fazer pelos Estados Unidos para entender as áreas e projetos que a BlackRock pode investir no Brasil. Isso foi em fevereiro, quando Lula foi visitar o Biden. Segundo o governo, a agenda do presidente ainda não está em definição e não foi divulgada. Em fevereiro, não sei se eles se encontraram, né? Mas essa nota revelava algo engraçado. Porque Monark, que parte da direita que diz que não existe oposição e que o bolsonarismo é uma farsa, devia ver isso daqui, né? Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. A relação entre o fundo e a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro era de tensionamento. Olha só. Enquanto a BlackRock quer se aproximar de Lula, a BlackRock era brigada com Bolsonaro. Em meados de 2021, a BlackRock pediu condições especiais para investir em papéis de empresas públicas como a Caixa e o Banco do Brasil. Me dê privilégios. Que bacana. Irritado com o pedido, o então ministro da Economia Paulo Guedes afirmou ao executivo do fundo que não os receberia mais e sugeriu que eles fizessem seus aportes nas estatais respeitando os ditames e preço do mercado. Não vai ter privilégio não, irmão. Aqui não é petista não. Depois, como mostrou o Radar Econômico, um executivo da empresa afirmou em uma conversa privada que a BlackRock não investiria mais no país durante a gestão desse capitão. Então, assim, se o Monark realmente quisesse combater a BlackRock, ele estava lá de Bolsonaro. Por que a BlackRock não investia aqui? Você vê como ele é um hipócrita? E não é só... Eu pego ele porque as pessoas vão aceitar a crítica ao Monark, mas tem várias pessoas na direita que seguem a mesma linha. Não existe oposição, não existe isso, não existe aquilo outro. Gente, o que a gente poderia ter feito de concreto no passado, a gente fez. Tem gente que faltou ajudar. Passou. Agora a gente tem que começar a reconstruir. Reconstruir bases, ter nomes, quadros. Para 24, fazer vereador, fazer prefeito. Para 26, fazer uma bancada ainda maior de deputados estaduais, federais, mais governadores e aproveitar que vai ter mudança agora de 54 senadores. Aí o tempo passou, né? Em maio,
Governo sanciona a lei para emissão de títulos públicos voltada às práticas SG. Títulos da dívida. Títulos soberanos com critérios SG. Eu acho que o monarca não tem como ser a favor disso. Foi maio. Aí o tempo passou. Chega setembro, Lula vai lá para os Estados Unidos de novo, né? Tinha a reunião do G20, ONU. Lula encontra investidores americanos e pede que participem de licitações. O presidente disse a 22 gestores que apenas os comunas, o País Vermelho, têm entrado em leilões na área de infraestrutura. O recado foi num jantar em Nova York, dia 17. Entre os fundos e entidades estava a BlackRock. Vai, Monark. Qual é, Monark? Tu não falou que não é tão ruim assim? Tu não falou que é tão ruim assim, irmão? Tu não falou que é tão ruim assim? Eu esqueci de colocar o... Deixa eu pular aqui o... Deixa eu pular aqui. Eu acho que tá aqui. Putz. Deixa eu ver o que eu coloquei. Pô, eu esqueci. Esqueci de colocar, não me diga isso. Peraí que eu botei o título soberano, tem que mostrar no título soberano. Pois bem. Aí depois que o Lula se encontra lá com a BlackRock, etc., participa da licitação e que o governo tinha feito lá, desde maio, a emissão de títulos soberanos da dívida com questões SG. Chegamos ali no finalzinho de setembro, na mesma viagem do Dilma, Wall Street e Faria Lima articulam participação na emissão externa de títulos verde do Tesouro. E aí, chegamos em novembro, governo capta 2 bilhões de dólares no mercado internacional em primeira emissão de títulos verde com selo SG. Aí, né, diz que defende a soberania nacional, não para em pé. Critica a BlackRock. Como é que você pode fingir que você critica se você diz que a política externa do governo Lula não tem sido de todo ruim, não? Outro ponto que o Monark, ele não gosta. Ele finge não gostar. A Agenda 2030. Como é que o cara pode falar que a política externa do Lula não é tão ruim? Sendo que ele falou segundos antes da Agenda 2030. Vamos relembrar. Ao longo deste ano, Lula recria a Comissão de Objetivos ao Desenvolvimento Sustentável e apresentará metas na ONU. A comissão não tinha. Foi Bolsonaro que desfez essa comissão. Bolsonaro chutou a Agenda 2030 para casa do chapéu. Lula assinou nesta quinta decreto que recria a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que for extinta durante o governo Bolsonaro. Aí vem o monarca, essa pessoa, qualquer pessoa que fala de Bolsonaro é passapanista, porque Bolsonaro foi um fraco, foi um covarde. Bolsonaro não denuncia o que precisa ser denunciado. Cara, mas quando ele estava na presidência da República, ele tomou ações reais e concretas. Coisas que dava para fazer sem maioria. Mudanças de portaria, mudanças de decreto. Aí Bolsonaro não fez nada para garantir a ferramenta. Uai, porque precisa de um projeto de lei que passa pelo Congresso? Só que o monarca ele não sabe nada disso, como também parte da direita. Esse vídeo aqui, volta a falar, não é para o monarca. Mas a direita, ela precisa amadurecer. Precisa ter informação na hora de realmente fazer uma crítica pertinente. É muito simples, é muito fácil ficar o tempo todo falando não existe isso, não existe aquilo outro. Olha o que a gente tá fazendo. Bolsonaro! É só isso, gente. Poxa, e quantas vezes são afirmações sem nenhum lastro na realidade? Veja o discurso de Lula na ONU. No discurso do Lula na ONU, ele falou com todas as letras, nesses 7 anos que nos restam, ou seja, até 2030, a redução da desigualdade dentro dos países e entre eles deveria se tornar objetivo síntese da Agenda 2030. Como é que o monarca não foi tão ruim assim? Monarca, o cara tá defendendo a Agenda 2030 com todas as letras, irmão. Acorda! Acorda! No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17, né, os ODS, e Lula conecta crises globais e surpreende com o 18º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável Brasileiro. A Agenda 2030 da ONU tinha 17 itens. O Lula criou o 18º. Aí a gente volta pra cá. Rapaz, mas monarca, irmão, em que planeta você tá? Você fala, você grita. Você fala verdades duras, né, cara? A direita que fala verdades duras, ela, não sei até que ponto ela tá ajudando com suas verdades duras. Aí o monarca defende a multipolaridade. Em tese é um mundo onde o globalismo perde.
E em tese, quem está na frente do globalismo são os globalistas, é óbvio. Partido Democrata, alguns setores da União Europeia, né? O Partido Democrata, acho que todo mundo concorda. Acho que ninguém gosta dele. Nem a esquerda, nem a direita. Né? Mas o Lula não é tão ruim assim, não. Tá bom. Em 16 de agosto, o Lula teve uma ligaçãozinha com o Joe Biden. Para falar do quê? Não, continuar os esforços, né, em questões globais, prioritária para nossos dois países. Os dois líderes falam longamente sobre cooperação no clima. Bom demais, né? O presidente elogiou a liderança regional e global do Brasil no clima, incluindo a realização da cúpula amazônica e dos diálogos amazônicos para articular uma agenda comum de desenvolvimento sustentável, combate ao desmatamento, enfrentamento das desigualdades sociais e econômicas, bem como antevisto dos planos dos Estados Unidos para um próximo comércio verde, né, missão ao Brasil em setembro para promover investimentos em florestas, uso de terra e energia. Só energia verde, só floresta, tudo verde. Aí o Lula tweetou, conversei com o Bidê, falamos sobre o combate à mudança do clima, a cúpula da Amazônia, também falamos sobre iniciativa conjunta entre Brasil e Estados Unidos pelo trabalho decente. Economia verde é a espinha dorsal da relação entre Brasil e Estados Unidos, disse CEO da AmCham. Para o monarca que prega multipolaridade, o Lula tá no colo dos globalistas, não? Tá no colo dos globalistas, monarca. O Lula tá defendendo um governo único, irmão. Acorda aí, tá queimando demais. Tá queimando demais. Mas essa nota é boa. Estamos no momento que Brasil e Estados Unidos compartilham a avaliação da priorização de uma agenda, né? Clima ambiental. Hoje é a coluna vertebral da relação entre ambos. Aí essa nota comentava o seguinte: a convergência de visão de Washington e Brasília sobre a adoção de uma política de desenvolvimento econômico baseada na transição energética, na descarbonização, que o monarca sabe que isso daqui são armadilhas para destruir a indústria nacional. No entanto, é fruto de um alinhamento recente. Esse alinhamento aqui, monarca, unipolar, contrário ao que você finge defender, é algo recente. Durante o mandato do Trump, a Casa Branca menosprezou, cara, essa agenda. Ao assumir o plano de 2018, Bolsonaro endossou o posicionamento do Trump. Bolsonaro, monarca, pra você não faz nada. É um zero à esquerda. Pois bem, Bolsonaro peitou tudo isso. Foi criticado por defender o Brasil. Mas ele é fraco, né? Ele não botou o pé na porta. A partir de 2021, quando o Biden assumiu o governo americano, colocou a questão, né, como pilar central. E aí voltaram a se falar os dois países a partir de janeiro deste ano, quando Lula foi empossado e assumiu o discurso afinado com a posição do Bidê sobre o assunto. Acho que aqui tem um pouco também a ver com política internacional, porque isso aqui é uma agenda internacional. Marco temporal. O Lula vetou o marco temporal. O Lula vetou. O Judiciário derrubou, o Congresso pautou, aprovou para restabelecer o marco temporal e o Lula vetou. Quando o Lula vetou, a Sônia Guajajara falou: nós podemos considerar uma grande vitória os vetos aqui apresentados pelo Lula de reafirmar a decisão do Supremo, de garantir essa coerência do governo com a agenda indígena, com a agenda ambiental e com a agenda internacional. Então, assim, cara, é difícil sustentar que a política externa do governo Lula não tem sido tão ruim assim, não. Talvez, monarca, você está bem desinformado. Talvez se você tivesse mais informações, você podia ter um discurso mais moderado. Porque você teria informações para passar. Você não precisa ficar xingando as pessoas, ofendendo as pessoas, falando grosso, lavando a alma. Aí o monarca ele também se coloca como grande defensor da liberdade de expressão. Em 13 de abril, né, 13 dos 4, né, 13 de abril, o jornalista Alexander Burns, do Político, um jornal internacional, publicou essa nota. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Essa nota contava o seguinte: Lula chegou a Washington no início deste ano, no brilho de um retorno glorioso. Libertado da prisão, eleito para o novo mandato como presidente do Brasil e triunfante sobre a insurreição estilo 6 de janeiro, o populista de esquerda parecia personificar a resistência à democracia à era de extremismo. Você vê que já faz aquele floreio, né? É uma nota que corta para a esquerda. Mas, em reuniões privadas, com legisladores progressistas e líderes trabalhistas, Lula transmitiu uma mensagem terrível de acordo com 4 pessoas presentes nas discussões. Não sei se você está entendendo. Essa nota internacional do Alexander Burns, ele teve contato com 4 pessoas que estiveram com Lula quando Lula foi visitar o Biden em fevereiro deste ano.
E o que é que essas pessoas puderam contar dos bastidores dessa visita? Embora demagogos venenosos tenham caído tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, olha como é que esse jornal se refere a Bolsonaro e Trump. Lula alertou que uma rede global de forças de direita continua a ameaçar a liberdade política. Os eleitores esmagados pela desigualdade econômica, confusos por uma torrente de desinformação nas mídias sociais, permanecem vulneráveis a figuras como Trump e Bolsonaro. Mas Bolsonaro é inútil. Lula falou em conversas privadas sobre como essas pessoas são um problema, como a direita é um problema. Não faz nada. Não tem oposição no Brasil. Bolsonaro não fala o que é importante. Ninguém fala das oligarquias internacionais. A BlackRock não ia nem fazer mais negócio do Brasil. Em Washington, o líder brasileiro de 77 anos, o Lula, fez um apelo à batalha. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional, disse Lula, para lutar por seus valores políticos e enfrentar crises como privação econômica e mudança climática. Olha a agenda. Mas a política do Lula não é tão ruim assim, não. A exortação de Lula representa um desafio tardio para a esquerda norte-americana. Apesar de toda a influência que exerce na política doméstica, os democratas de esquerda não conseguiram articular uma agenda transnacional distinta. Foi uma oportunidade perdida. Também com funcionários trabalhistas, Lula pediu uma mobilização transnacional, uma luta dos trabalhadores, e, por fim, em uma reunião com congressistas progressistas, a Cana diz que Lula descreveu uma certa forma de política progressista focada no avanço econômico para a classe trabalhadora e na luta contra a mudança climática, como antídoto para o clima de desespero que alimenta a política autoritária. Tá lá de papinho, conversando, rede transnacional, tá todos juntos e misturado. Pô, cara, que multipolaridade é essa, irmão? Que tu defende? Porque não tem como tu defender isso e falar logo depois. A política externa do governo Lula não tem sido de todo ruim, não. E aí, para mostrar para vocês que eu não tô pegando no pé dele em específico, e eu tô falando isso por quê? Porque existe uma certa mentalidade na direita que vai por essa linha. Momentos depois, o rapaz que trabalha com o Monark, o Coca, ele leu um superchat de um cara, de um dos assinantes, de um dos ouvintes, um dos telespectadores. Se liga nisso daqui. O Iolau Zulu mandou: Monark, você é o Sócrates da era moderna, além do seu tempo. Porém, temo que acabe como Sócrates. Admiro sua luta. Um dia espero que enxerguem que você é talvez hoje o único com colhões de enfrentar o sistema. Abraço e força. Valeu, obrigado, cara. Mensagem muito caridosa. Obrigado, agradeço. Mas eu tô bem longe de ser o Sócrates. Menos mal teve a humildade de ver que ele tá longe de ser o Sócrates. Mas vocês conseguem ver, gente. O cara, ele valoriza o Monark. O Monark lava a alma dele. Tem culhões para enfrentar o sistema. Que sistema? Que sistemas? Assim, uma coisa é falar as decisões são injustas. Uma coisa é uma decisão judicial injusta. Outra coisa é... Vocês vão entender. Quantas vezes o Monark cutucou a onça antes da onça cutucar o Monark? Quem vê primeiro o ovo ou a galinha? É o Monark que primeiro começa, a fazer acontecer, a xingar, e depois vem a retaliação, ou a retaliação vem primeiro? Então, assim, essa história do você tem culhões, você fala a verdade, isso dá like, isso dá engajamento. Isso dá like, isso dá engajamento. Em setembro de 2021, antes do 7 de setembro, eu lembro que tava falando, pessoal, calma, isso aqui, olha aquilo outro, etc, tudo mais. E o Roberto Jefferson, não, fazer acontecer, pessoal, calma. Gente, calma. Aí, tiveram busca de apreensões. Mas quando eu falei, pessoal, calma, era o covarde. Você é um covarde. Eu falei, não, gente, não é covarde, não. É que eu não vou ficar surfando no hype. Eu não vou ficar falando o que as pessoas querem ouvir para ganhar likes, sendo que isso, em termos de grupo, se você pensa no grupo, se você não é um cara egoísta que só pensa em você, no seu like, enquanto as pessoas vão ter ele assistindo, você vai agir de forma pensada. Cara, o que eu tô fazendo vai ajudar alguma coisa? Vai ajudar alguma coisa?
Deixa de ser egoísta, pô. Roberto Jefferson é um ótimo exemplo disso. Oswaldo Eustáquio, outro. Saro Inter, outro. E tiveram mais pessoas também. Que tá sempre aí, não que vai acontecer, que tem isso, que tem aquilo outro. Complicado, né? Aí, nessa linha, esse daqui só circulou na direita. Vejam só. Aquele rapaz ali de barba é o Ítalo Marcilli. Fala grosso também, né? Se impõe. Tem medo de nada. E onde é que tá o Ítalo Marcilli? Olha só. Olha quem tá com o Ítalo Marcilli nessa foto, né? O ministro Fux, o Supremo. Aí a Natália comenta assim: rapaz, por favor, eu imploro, parem de dar dinheiro para coach. Essa galera é mestre em te agradar. É mestre de falar o que o seu coração quer ouvir. É mestre de lavar sua alma. Não lave sua alma. Esqueça isso. Assim, mas tire de vez de sua vida. Lavar a alma é ruim, gente. Pare, tá errado. A alma só se lava na igreja. Ou você e Deus. Quietinho. Em vez disso, se reúnam com amigos, desabafem, troquem referências, façam parcerias profissionais, contem piadas, ouçam música boa, tenham religião com seus corações mandarem, acordem cedo. Mas dinheiro pra coach? Não. E aí, o Ítalo Marcilli é um cara que é conhecido pela proximidade que ele teve. Chegou a morar com o Olavo de Carvalho, então foi sempre um cara aí, né, da bolha do Olavo. E aí, uma pessoa que acho que vocês conhecem muito bem, que também era bem próximo do Olavo, enquanto o Olavo estava aqui entre nós, o Bernardo Kister. O Bernardo, até que conhece o Ítalo, falou o seguinte, ó, postou essa mensagem, ó, conversa com o ditador. E o Ítalo Marcilli responde: Bernardo, só pensa na ditadura, né, gordinho? Aí o Bernardo fala assim: pô, é porque a ditadura, né, não foi no teu, né, irmão? No teu, né, cara? Sobre o peso, eu já emagreço. Já o caráter... Você vê como são as coisas, né? Será que tem um sentimento de grupo? Será que o que o garoto Ítalo Marcilli tá planejando, será que vai trazer algum ganho em termos de grupo? Ou será que o cara tá pensando em si mesmo? O que é que vocês acham? Eu acho que foi meio sacanagem a forma que ele respondeu o Bernardo Kister, viu? Na boa. Acho que foi meio sacanagem, seu Ítalo. Tinha que respeitar um pouquinho mais o Bernardo. E aí, só pra não ficar na crítica e mostrar, mas se é você, então você é contra. Não pode conversar com a autoridade? Não, gente, eu acho que pode. Mas pra mim uma coisa é você ter o seu projeto de poder próprio. Que eu acho que no Ítalo nem tem um pai de poder, ele tem um pai de ganhar dinheiro. Ele adora ganhar dinheiro. Nada contra. Só não acho que ajuda o Brasil politicamente. Eu tô preocupado com o Brasil. Então não tô preocupado com a fortuna dele. E aí, pra dar exemplo pra vocês, saiu essa nota aqui ontem. Eu vi essa nota, fiquei olhando assim, né? Eu acho que serve de exemplo aqui. Deixa só de reflexão. A Bela Megali lá no Globo coloca o seguinte: a Bela Megali ela tem contato lá com a corte, né? Os encontros de com o ministro Gilmar Mendes, com o fiel escudeiro de Bolsonaro. O ministro Gilmar teve nas últimas semanas 2 encontros com o ex-secretário de comunicação e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, Fábio Van Garten. Um deles aconteceu no aeroporto de São Paulo, na área reservada a autoridades. A relação não é de hoje. Segundo membros do judiciário, Van Garten se aproximou de integrantes da corte desde a época do governo do ex-presidente. Olha só, nas conversas, Van Garten tem tentado reconstruir pontes entre a corte e o ex-chefe do executivo, ou seja, entre o judiciário e Bolsonaro. O que diz a Bela Megali? O ex-secunho advogado de Bolsonaro deixa claro que seu objetivo é restabelecer a elegibilidade de Bolsonaro em 2026 e contribuir para que os assessores afastados de Bolsonaro retornem às suas funções. O Max, o outro, poxa, esqueci o nome do outro agora. Os caras estavam até presos, pô. O cara também tem buscado fazer que o Supremo, né, determine a devolução, né, da ferramenta dos caras que foram presos, né, objetos desde auxiliares do ex-presidente.
Integrantes da corte relataram que Van Garten passou a procurar Gilmar com mais frequência no último mês, após o climão instalado na corte, né, entre o Senado, o Jacques Vai, naquela votação, né, depois da aprovação da proposta que limita as decisões monocráticas dos magistrados. A pessoas próximas, Gilmar diz que mantém diálogo aberto com quem o procura e que tem boa relação com Van Garten. E assim, se isso aqui vai prosperar, não vai, não faço a mínima ideia. Mas aí eu acho que serve de contraponto. Pensando em grupo, e o que está acontecendo no Brasil? Será que o Ítalo Marcílio, no coração dele, ele está pensando no Brasil? Ou será que está pensando na fortuna dele? Não, gente, não tem nada de legal aqui. É só pensando. Aqui, você vê que pelo menos, pô, o objetivo do... Você vê a diferença. O objetivo do cara, segundo a Bela Megali. Pô, vamos tentar, né? Deixar o Jair elegível de novo em 2026. Pô, cara. Pô, os caras foram presos lá, é desnecessário. Deixa os caras voltar a trabalhar. Devolve lá a ferramenta pros caras. Você pode falar, eu jamais me encontraria e conversaria com essas pessoas. E é de boa, é justo. Mas só olha o que às vezes, sabe? Um tipo de encontro com autoridades para outro tipo de encontro com autoridades. Se é para sentar e conversar, em termos políticos, eu acho que é melhor assim, quando tem algum objetivo que envolve o grupo. Eu acho que Bolsonaro ter seus direitos políticos devolvidos, eu acho que assim, é essencial, essencial. Quero fazer campanha pro Jair em 2026. E para falar também sobre mais coisas que às vezes são muito mais úteis do que lavar a alma, né? Pé na porta, ter culhões para enfrentar o sistema, eu acho que muito mais útil, gente, às vezes, são pequenas ações de conscientização. Exatamente o que o Haddad está falando. Exatamente o que o Haddad estava lá propondo. Então vamos ver. Vamos ver se não tem algum tipo de mudança. Após Bis e Piracanjuba, bolsonaristas querem boicote a Magazine Luiza. O Haddad quer quebrar as empresas nacionais para ajudar a turma da BlackRock. Já a turma da direita está insatisfeita com as empresas brasileiras, que muitas vezes têm até entre seus acionistas pessoas que estão no conselhão do Lula, como foi o caso da Mondelez, né, da Bis. Então, essas empresas estão meio complicadas. Aí a Sonda comenta o seguinte: para os eleitores bolsonaristas, resolveram fazer um boicote a mais uma empresa. E os apoiadores, né, se movimentaram nas redes sociais após Lusa Trajano, né, bater uma foto com a Janja. As duas estiveram em Nova York em setembro, no encontro Women-Led Cities, que promove a liderança das mulheres para a transição justa e alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, né? A Agenda 2030. E aí, leia esta nota, essa nova vontade dos bolsonaristas, com relação a essa nota aqui, ó, que saiu nesse mês de dezembro, saiu dia 10 agora. Saiu dia 10, agora, 13 dias atrás. Polêmica com Felipe Neto faz dona da Lacta mudar regras para contratar influenciadores. O Natelinha apurou que, entre os filtros mais refinados, as personalidades não poderão ter posição política e ideológica exposta publicamente, ter se envolvido com polêmicas em torno de preconceitos ou qualquer outra situação de preconceito e ter omitido opiniões controversas. Internamente, a avaliação que o caso Felipe Neto expôs a marca de forma danosa com boicote promovido nas redes sociais de pessoas que são contrárias ao posicionamento político do influenciador, mas trouxe lições de marketing de um país polarizado. Tá vendo aí, né? O boicote de vocês machucou um pouquinho, né? Sem palavra de ordem, sem gritaria. Ninguém perdeu conta de rede social, né? O judiciário não falou nada. Estamos chegando no final de 2023, gente. A gente não pode continuar do mesmo jeito. Não podemos continuar insistindo nos mesmos métodos e esperar resultados diferentes. Não dá para insistir nos métodos e esperar resultados diferentes. E a história se repete. Olha a questão do Rumble. Se mais redes sociais saírem do Brasil, não vai ser um ganho, não. É só menos espaço, menos vozes. Sabe? Tá aí, bicho.
Analisa aí só notícia da imprensa, usa de tudo que a gente comenta, veja o que está acontecendo no país, veja o interesse de tornar as redes sociais um ambiente ainda mais problemático, ainda mais limitado com o PL 2630. Eles vão usar esse caso, a tragédia da Choquei hoje, vão usar isso para fazer pressão. O José Guimarães, líder do PT na Câmara, já falou. É pauta prioritária do governo Lula para 2024. Um governo que tem muita emenda para empenhar, para avançar com essa matéria. Agora, não adianta ficar nessa gritaria, né? Lavar a alma tá dando errado. Tá dando muito errado. Mas é isso. Reflitam, reflitam, reflitam para quem vocês dão relevância. Não deem relevância para pessoas irresponsáveis que tomarão ações pensando em si mesmos, muitas das vezes, para ter mais engajamento. Falar o que as pessoas às vezes querem ouvir, né? Dar muito engajamento. Falar grosso. E depois isso acaba se virando e atrapalhando, né, a construção de um país que você deseja. É isso. Se você gosta do meu trabalho, quiser me ajudar mais, pode se inscrever no canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição, tem um Atlas brasileiro, onde tudo isso daí, gente, tá registrado lá. Tudo que eu comentei aqui tá registrado. E esse caso da Choquei, a questão do Rambo, vai ser registrado agora no Atlas de dezembro. kimpaim.com.br. E aí, compartilha esse vídeo. Manda pro Monark. O Monark não vai assistir isso aqui de jeito nenhum. O Monark é o ápice da soberba. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. E eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!